Olá, pessoal, tudo bom? Sejam todos bem-vindos, bem-vindas à nossa aula de Direitos Especiais. Estamos iniciando agora a trilha 3, que vamos falar sobre diversidades, povos indígenas, comunidades quilombolas e população LGBTQIAP+, nessa trilha 3. Nessa unidade, vamos falar sobre o direito dos povos indígenas e nas semanas seguintes vamos falar sobre o direito das populações quilombolas e também direito da população LGBTQIAP+. Temos a honra aí de contarmos aqui com a presença da nossa monitora, a Viviana, que vai estar conosco na aula. Antes de dar continuidade, então, passamos para ela também fazer a sua saudação. Olá a todos e todas, sejam bem-vindos à trilha 3, que começa hoje, dia 1º de maio, com o tema Direito dos Povos Indígenas. Espero que vocês gostem da aula. Muito obrigado, Viviana. Então, pode passar, por favor. Contamos aí com o slide que foi trabalhado com o grupo da Beatriz Antoniali, a Larissa Taguchi e a Isadora. Então, pessoal, para falar da questão dos povos indígenas, temos que falar um pouquinho da origem dos ameríndios, que foi realmente toda uma situação histórica que nós temos que analisar e que tem aí essa foto que mostra todo o preenchimento que eles tiveram, o surgimento, né, desde a Ásia, onde eles tiveram toda uma participação e cruzaram, né, quando a Terra permitia essa possibilidade aí da Ásia para a América do Norte, também chegando até o Estreito de Bering, né? Temos aí também as situações que nós temos que analisar de todos os povos e culturas e etnias que têm as suas tradições, as suas próprias línguas, descendência, os seus traços físicos, né? E também a matriz cultural. Então, é importante vocês perceberem que, no início dessa aula, que vocês busquem ter um conhecimento da origem dos povos ameríndios. Pode passar, Vivi. Temos aí, gente, na atualidade, então, em nosso país, 283 povos, tá? Povos indígenas, as suas mais variadas culturas e tradições. Vejam que eles não ultrapassam 0,5% da nossa população brasileira, porém, eles ocupam aí 12,54% de todo o território nacional em terras descontínuas. Então, nós temos aí o descobrimento, né? Uns falam que foi invasão, enfim, essa questão a gente não vai abordar, mas vamos seguir o que diz a história. Com o descobrimento em 1500, com Pedro Álvares Cabral, nós tínhamos aí, em média, uma quantidade de 5 milhões de indígenas aqui divididos no nosso país em 1.400 grupos, né? Então, de lá para cá, houve toda uma situação aí, né, não só de extermínio, né, de tiragem de vida dessas pessoas, como também a situação de abafamento da sua cultura. Uma situação de reflexão, né, porque todos nós sabemos que as culturas, elas têm aí toda uma importância e elas devem ser respeitadas, né? Então, é importante você perceber que, de lá para cá, muita coisa aconteceu, mas os povos indígenas buscam sempre se reinventar, trazendo aí em voga, né, em importância a sua tradição, os seus costumes e a sua cultura. Pode passar, Viviana. Nesse terceiro slide, pessoal, nós temos aí algumas causas de despovoamento indígena, né? Muitas vezes, com a vinda do colonizador aqui para o interior do nosso país, muitas vezes eles traziam, né, epidemias, doenças que os povos indígenas não estavam preparados, né? Não tinham aí aquela situação de vacinas, aquela situação que possibilitasse o combate natural, né, em relação ao seu organismo de algumas doenças. Então, quando eles recebiam essas pessoas de fora, os chamados brancos, né, eles realmente traziam muitas vezes doenças que acabavam com os povos indígenas. Geralmente eram pessoas que vinham de fora. Infelizmente, houveram também muitas situações aí de escravidão, de confinamento, né, e também de deslocamento, né, dos povos indígenas da sua terra originária, da sua terra tradicional, para o confinamento em alguns poucos pedaços de terra, né, que infelizmente eles eram levados e as suas terras eram expropriadas, eram esbulhadas. E também existiram aí, desde a Guerra do Paraguai, muitas guerras, né, entre eles mesmos, né, guerras entre eles, tribos rivais e também contra os portugueses. Temos também a situação do etnocentrismo, que é aquela situação de desvalorização da cultura indígena. Então, às vezes, quando havia aí o contato entre brancos e indígenas, muitas vezes a sua cultura não era respeitada, nem a sua cultura, nem as suas tradições. Por quê? Porque eram vistos como seres inferiores, né, pessoas atrasadas, selvagens, e isso realmente era uma situação muito ruim,
além também de ter aqui o fato da situação da cristianização, né, que vinham os missionários junto com esses colonizadores, e eles tinham aí a bandeira da fé, e queriam catequizar todos os indígenas, sendo que a gente sabe que eles têm a sua própria cultura, a sua própria fé e também a sua própria religião. Viviana, quer contribuir? Todos esses fatores resultaram, diminuindo as etnias indígenas, deixando só 283 atualmente no Brasil. Que ainda assim eles não possuem uma proteção necessária que o Estado tem por responsabilidade. Então, futuramente, a chance é de diminuir mais ainda, se for parar para pensar futuramente. Isso, Viviana, muito obrigado. É importante, pode passar o próximo slide, nós percebemos que os povos indígenas eles têm a sua proteção presente na nossa Constituição Federal. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Esse tópico de invisibilização de um povo, muitas vezes, é o que eles sentem, né? Invisibilizado com relação aos seus direitos, os direitos que eles têm em relação à sua terra, em relação à saúde, em relação à educação. Então, existem na nossa história muitos relatos, né, dos colonizadores, né, dos padres jesuítas que desprezavam, né, não davam a devida importância para a cultura desses povos. Também a existência de diversidades culturais, né, costumes, sistemas socioeconômicos, né, linguísticos, bem diferentes do nosso. Então, só para dizer para vocês que cada povo, né, seja aqui no Brasil, seja na América Latina, seja na África, enfim, na Europa, que lá também existem povos indígenas, é importante nós percebermos que eles não querem deixar de ser indígenas, eles não querem ser integrados à sociedade dos brancos, eles querem continuar sendo indígenas e querem ter os seus direitos respeitados, a sua cultura, a sua forma de ser, a sua identidade, mas não foi isso que aconteceu ao longo da história. Então, muitas vezes eles foram silenciados, foram apagados, foram invisibilizados. E qual é a consequência disso, né? Uma visão totalmente equivocada, estereotipada, né? De que o indígena realmente é um povo selvagem, é um povo preguiçoso, é um povo que não trabalha, e isso realmente é uma coisa que nós não podemos concordar, porque cada um dentro da sua vida, eu que conheci os povos indígenas denominados Guarani Kaiowá, e fiz também, Viviana, a minha tese de doutorado lá com eles, vi o quanto que eles trabalham, né? Quanto que eles cultivam uma horta, quanto que eles cultivam aí toda uma experiência de vida que é uma cultura própria deles, né? De desenvolver a sua forma de plantar, desenvolver a sua forma de alimentar-se, né? E realmente não dá para você ter, hoje, no século XXI, toda uma visão distorcida, né? De quem é esses povos e como é que eles habitam a terra e como que eles congregam, né, os seus valores dentro da sociedade deles, apesar de serem, sim, uma minoria étnica, de ter realmente toda uma sociedade diferente da nossa, mas eles merecem ter aí a sua cultura, os seus valores, a sua identidade respeitada. Pode passar, Viviana. Sim, pode falar. Tem uma complementação aqui. Ainda em 2018, o secretário-geral da ONU, ele alertou para migração e deslocamento forçado dos povos indígenas. Em 2018, assim, a gente está em 2023, 5 anos atrás, assim, é pouco tempo e ainda assim aconteceu isso. E às vezes em fronteiras internacionais, às vezes dentro mesmo do Brasil, tipo, por exemplo, tirar uma tribo lá de Dourados, mover para Terenos. Assim, é uma perda cultural muito grande para o povo indígena, porque eles têm um laço muito forte com a terra, é a cultura deles. E sobre a invisibilidade da população indígena, começa desde as escolas, sabe? Quando a gente vai na educação infantil ou no Fundamental 1, e a gente tem aula de inglês, raramente de espanhol, a gente está na América Latina, e quase nunca de nenhuma língua nativa do Brasil, nenhuma língua indígena. Já começa por aí a invisibilização dos indígenas. É isso. É verdade, Viviana, muito obrigado pela sua contribuição. Realmente, essa questão da língua, a gente pode perceber, eu que frequentei essa aldeia Guarani Kaiowá, a gente percebia que eles eram bilíngues, porque primeiramente ele aprendia a língua materna deles, né, o Guarani,
e depois, com 6, 7, 8 anos, 10 anos, aprendia o português. Mas ali já tinham toda uma riqueza, né? Toda uma tradição que a parentela, a família, né? Os avós, né? As tias passavam para eles, e isso realmente é uma riqueza muito grande, e que hoje nós não temos, né? Nós temos só a nossa língua, né, portuguesa, mas nós sabemos que muitas palavras, Viviana, que temos na nossa língua portuguesa são originárias da cultura indígena, né? Então, muitos costumes também, um deles, assim, que a gente faz diariamente, que é tomar banho, né? É toda uma tradição indígena, né? A comida, só para citar um exemplo rapidamente, né, a questão da mandioca, né, a questão do feijão, né, toda essa alimentação que a gente tem hoje valoriza isso, né, o milho, é realmente fruto de toda uma cultura indígena que eles trouxeram, já tinha aqui, né, e que nós também, brancos, né, pegamos e adaptamos ao nosso cardápio, à nossa culinária. Pode passar, Viviana. Temos ainda também, gente, em relação a essa invisibilização, a questão da perda patrimonial. Muitas vezes eles perdendo o seu território, que eles chamam de tecorrá, o seu território tradicional, eles são reduzidos a poucos espaços. E aí é horrível você trabalhar uma família grande, né? Eles são muitos, né? Suas parentelas, seus parentes, em uma área menor, né? Que é onde você tem que ter um espaço para plantar, um espaço para você poder deixar a terra descansando e ir para um outro local. E essas perdas patrimoniais são realmente assim muito ruins para eles, né? Porque aí eles não conseguem fazer uma cultura que realmente respeite, né? Não só a floresta, mas como também a água, o solo. Tem uma cultura chamada cultura de Coivara, que eles têm em si, e que é justamente isso, em 3, 4, 5 anos eu planto no local, depois eu colho, né, aquela plantação, depois eu passo para uma outra área e assim por diante. Isso possibilita, né, não só o respeito ao plantio na terra, mas também o resgate da preservação daquele solo, daquela floresta, daquele meio ambiente. Então, quando eles são deslocados, como bem falou Viviane, forçadamente, né, de um local para outro, e quando eles perdem os seus territórios, realmente entra em xeque, né? Entra em choque aí a cultura deles, né? A cultura da sua tradição, a cultura dos seus valores, a língua propriamente dita, também a própria educação. Pode passar, Viviane. Temos aqui, gente, uma frase muito importante da agora ministra, né, dos povos indígenas, agora nesse novo governo, que fala, a Sônia Guajajara: defender a sociedade indígena é defender a própria existência. Uma frase muito importante porque é a vida deles, né? Quando você defende, né, no caso, eles e as pessoas que comungam, né, dessa defesa da sociedade indígena, é porque eles têm que defender os seus costumes, né, os seus valores, as suas tradições, e realmente eles têm um grande respeito, sabe, pela floresta, né, pela água, pela fauna, pela flora, pelo meio ambiente. Se vocês podem fazer uma pesquisa, até futuramente, quando vocês forem fazer o banner nessa trilha 3, você vai fazer no modelo do Integra, né? Você pode fazer uma pesquisa que traga essa discussão, né? Mas como é que é? As terras dos povos indígenas são as que mais preservam realmente o meio ambiente, e você vai perceber que sim, né? Porque eles não têm essa situação de ter a terra como um valor econômico, mas a terra para eles é como se fosse uma mãe. Então eles têm um respeito. Quando nasce uma criança, toda vez que nasce uma criança, Viviane, eu aprendi isso lá na aldeia, eles pegam o umbigo dela e enterram na terra, para dizer que eles, né, fazem parte, né, daquela terra, fazem parte dessa cosmologia, né, e totalmente diferente nós aqui, né, dos brancos, né, não sei se você se recorda, Viviane, quando você nasceu, né, o que fizeram com o seu umbigo, né, ou o que o branco faz com o umbigo, né, a gente não tem essa tradição, né, de fazer essa ligação do umbigo com a mãe terra. Eles têm lá, os povos indígenas. Quando nasce uma criança e cai o umbigo deles, daquela criança, eles enterram para falar, ó, você pertence a essa terra aqui. E é por isso, então, que eles têm esse grande valor, essa grande existência, essa grande preservação da natureza. Pode passar, Viviana. Temos aqui, então, sobre os povos indígenas, gente, um censo de 2000, né, que nós estamos terminando aí um censo agora esse ano, que está 2, 3 anos atrasados, mas que vai trazer um pouco como é que é a expectativa de vida deles, quantos são, né, quantas etnias, quantas línguas, né? E nós temos esse último censo de 2000 também tem o 2010, que realmente eles cresceram. Por quê? Porque quando há o respeito, né, aos povos indígenas, às comunidades indígenas, realmente eles têm aí toda uma vivência, né? Assim como nós, aqui na sociedade dos brancos, né, quando a gente tem o nosso respeito, quando a gente tem respeitado nossos direitos,
a gente vai embora, né? Vai cumprindo nossa vida, nossa sociedade, nossa família, e eles também da mesma forma. Então, o importante em relação a eles é dar essa oportunidade, né, para que eles preservem as suas culturas, seus valores e o seu patrimônio, e assim possam dar continuidade aí à sua vida e à sua identidade como povos indígenas, tá? Pode passar, Viviane. No próximo slide, nós temos alguns problemas enfrentados por eles, que realmente são problemas assim que vêm de longa data, né? Vou citar alguns para não ficar cansativo, né? E dentre eles, o que eles enfrentam realmente de problema muito grave é a situação do analfabetismo, né? Eles têm escolas dentro da aldeia, eles têm escolas que eles frequentam na cidade. Qual seria o ideal, né? O ideal é que eles tivessem realmente como frequentar escolas indígenas, né? Que valorizasse a sua língua, que valorizasse a sua identidade. Porém, como isso não chega dessa forma, o ideal é que eles tenham condições, né, de expressar a sua cultura, né, de expressar o seu conhecimento, de expressar aí o seu entendimento de como é ser indígena e como é vivenciar esse conhecimento que a gente chama de conhecimento tradicional, que eles vivenciam aí dentro da sua sociedade. Em relação também, gente, à própria vida, né, tem aí realmente uma situação muito ruim, em que muitos têm aí o seu nascimento, mas não têm a sua identidade, não têm o seu registro. Um registro que eles têm lá na aldeia chama RANI, é um registro que substitui a carteira de identidade. Porém, é um registro que o homem branco não tem isso, né, porque o homem branco não é indígena. Mas o indígena, quando tem esse RANI, já é uma identidade, isso é muito bom, muito importante, mas deveria ampliar mais essa documentação para que eles pudessem, com essa documentação, ter mais direitos, né, em relação à sua vida. Com relação à água, isso eu vi lá de perto, né, senti isso na pele, isso é muito ruim, eles não têm água encanada, então é um problema muito, assim, muito ruim, assim, até de contaminação, porque eles cavam poços, né, e aí eles tomam aquela água e muitas vezes aquela água não é tratada, né. Então, isso aí dá muita situação, assim, de diarreia, de doenças, então é uma situação bem ruim que eles enfrentam cotidianamente. Com relação à língua, eles têm realmente aí uma situação difícil, porque às vezes essa língua ela é morta, porque quando eles estão ali perto da cidade, por exemplo, uma aldeia perto da cidade, eles aprendem muitas vezes a sua língua, mas não praticam. Porque às vezes quando eles vão para a cidade, eles não falam a língua deles, falam a língua portuguesa. E às vezes quando eles falam a sua língua nativa, eles são discriminados. Então, e quando também tem a situação dos anciãos que reclamam, né, que os jovens não querem mais falar, a língua não é mais ensinada para as crianças, já toda uma problemática que realmente deveria ser trabalhada, né, não só pela Secretaria de Educação, mas como um todo, né, para que essas línguas pudessem ser preservadas. Então, aqui tem alguns problemas que eles enfrentam e que muitas vezes demandam realmente uma política pública, né, de atendimento, de desenvolvimento, né, para a sua vida e para o respeito à sua dignidade. Pode passar, Viviana. Esse próximo slide, pessoal, nós já estamos trazendo o fato aqui para Mato Grosso do Sul. Aqui em nosso estado, nós temos a segunda população indígena do país. A primeira é na região amazônica. Então, aqui nós temos 7 etnias, dentre elas, essas que estão aqui na tela, né? A Guarani, Kaiowá e Guarani, né? A Cadiuel, né? Temos aí as outras, Terena, temos aí a Guató, enfim, temos 7 etnias aqui, e cada uma, gente, por isso que a gente não pode falar assim, índio, como um termo genérico. Nós temos que falar indígena. Por quê? Porque cada um tem uma característica, cada um tem uma cultura, cada um tem um artesanato, cada um tem uma língua, cada um tem uma pintura. Tá? Então, é bem interessante a gente extirpar do nosso vocabulário a palavra índio, porque ela é muito genérica. Né? Você fala índio, você pensa que é tudo igual. Não, mas cada um tem a sua raiz, cada um tem a sua língua, cada um tem a sua etnia diferenciada, como se fosse uma família, né? Você tem a sua família, a Viviana tem a dela, eu tenho, vocês cada um tem as suas famílias e cada um tem a sua particularidade. Então, quando a gente fala de etnias em Mato Grosso do Sul, é para a gente conhecer um pouquinho mais, e até que eu faço um convite, né, Viviana, para a gente conhecer o Museu das Culturas Dom Bosco, porque lá eles trazem, além das etnias aqui do estado, algumas etnias de fora do estado, a do norte do país, os Carajás, né, por exemplo. Então, qual que é a importância disso? É você conhecer essa riqueza, né, de povos que têm aí toda uma tradição, toda uma identidade, toda uma cultura, toda uma língua, que realmente enriquece aí a cultura brasileira. Pode passar, Viviana.
Temos aqui, pessoal, duas teorias que nós vamos apresentar para você, que está aí para ser decidida pelo Supremo Tribunal Federal. A teoria, né, do indigenato, que é aquela que fala que os povos indígenas, que o indígena tem direito à sua terra, né, a nossa Constituição coloca lá no artigo 231, são reconhecidos aos índios a sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários. Essa é a teoria do indigenato, que é o respeito que se deve dar aos povos indígenas, onde eles têm a sua terra ou de onde eles foram expulsos. Então, essa teoria do indigenato diz que os povos indígenas têm que ter direito aí à sua demarcação e à sua terra. A outra teoria, pode passar, Viviane, que é uma teoria que foi criada, que é a teoria do fato indígena. Essa é uma teoria que vai contra a primeira teoria, porque ela fala que os povos indígenas têm direito ao seu território somente se no dia 5 de outubro de 1988, data que foi promulgada na nossa Constituição, se eles estivessem lá em cima da terra deles, né? Se eles estivessem lá na sua terra, então, se eles estivessem lá, aí sim eles têm direito a elas. Mas nós sabemos muito bem que isso realmente, muitas vezes, é impossível de acontecer. Por quê? Porque muitos foram expulsos, né, quando não mortos, né? Então, é uma teoria que realmente ainda vai ser julgada pelo Supremo Tribunal Federal, está pendente aí essa votação, e que vai decidir qual delas vai ser aplicada nessa questão da demarcação da terra e nessa questão do respeito aos territórios tradicionais. Então, é interessante a gente acompanhar isso, porque é uma situação que vai mexer muito, né, com os povos indígenas e com também a questão do seu território. Pode passar, Viviana. Nós temos aqui, pessoal, algumas legislações, né? Essa aqui, que fala sobre a questão do respeito à educação, a Lei 6.861, 2009, ela fala que é muito importante que, na educação indígena, ela seja organizada por eles mesmos. Então, por exemplo, se eu vou numa escola indígena, né, dentro de uma aldeia, ou mesmo na cidade, né, deveria ter ali uma situação que possibilitasse o desenvolvimento e o apoio à cultura indígena. Na aldeia, se eu tenho uma escola na aldeia, quem deveriam ser os professores, quem deveriam ser as merendeiras, quem deveria ser o diretor ou a diretora, né? Tem que ser os povos indígenas, professores indígenas, porque aí eles conhecem a sua língua, a sua tradição, os seus costumes, né? A sua forma de ser. Então, eles têm condições de passar o conhecimento tradicional da melhor forma que eles conhecem, o que é diferente de um homem branco, né? Que é quando você vai numa escola indígena, você branco vai dar uma aula lá para os povos indígenas, você não tem todo aquele conhecimento, né? Você tem uma vivência, às vezes você tem um fato, você conhece ali, mas você não tem aquela vivência como eles têm. Então, esse decreto aqui, essa Lei 6.861, fala que é importante possibilitar que a organização escolar dos povos indígenas seja feita por eles mesmos. Então, por isso a importância de formar professores indígenas, por isso a importância de dar a oportunidade para que eles venham para a universidade, para os institutos federais, que eles tenham uma cota, né, de participação, porque é diferenciado, gente. Enquanto vocês veem aí no ensino fundamental, no ensino médio, né, as pessoas assim, se digladiarem, né, para obter a sua vaga na Universidade Federal, e já é difícil, né, para os povos indígenas, os povos quilombolas, os povos ciganos, é totalmente diferente, porque eles têm realmente uma diferenciação no desenvolvimento e na apreensão desses conhecimentos. Então, é uma situação realmente muito favorável, né, que possibilite aí que eles, se organizando, eles possam se fortalecer no desenvolvimento do seu conhecimento. Pode passar, Viviana. Aqui nós temos, pessoal, o artigo 231, que eu vou falar mais uma vez, depois a Viviane vai falar do artigo 232. Mas o que fala, então, esse 231? Ele dá, gente, toda a condição, toda a possibilidade de reconhecimento e respeito aos direitos originários. Esse direito que acabamos de falar, o direito à demarcação, o direito à sua identidade, o direito ao seu costume, à sua forma de ser, à sua língua. Por quê? Porque realmente a União foi importante esse artigo, porque possibilita a proteção desses povos originários, esses povos tradicionais que têm realmente um jeito diferente de ser que deve ser respeitado. Então, só para trazer aí um aspecto lá da antropologia, não existe, gente, uma cultura maior ou outra menor. Existem culturas, e cada uma na sua especificidade e com as suas diferenças.
Então, às vezes a gente fala, mas eu não concordo com isso, não concordo com aquilo, né? É que você não conhece, você não está naquela vivência, você tem que ver que respeitar. Respeitar e dar o devido valor para uma cultura, porque nós temos a nossa e devemos respeitar a cultura diferente. Viviana, você quer contribuir? No artigo 232, 231 ainda fala aqui, né, em relação às terras, tá, pessoal? Que fala aqui da importância dela, que a União, no caso, tem que estar aí dando todo o respaldo, né, toda a proteção, toda a demarcação, porque, de fato, vocês podem perceber, se vocês buscarem pesquisar ao longo da história, as terras indígenas são aquelas que mais preservam a fauna, a flora, o solo, a água, a floresta, né? E isso, se realmente for tirado deles, a gente corre um sério risco, né? Aqui no nosso país, principalmente, nós temos aí uma situação bem farta, né? Em relação a florestas, a água, né? A fauna, a flora, meio ambiente. Mas se a gente tirar essa proteção, né, que é dada a eles, e eles protegem as florestas, a natureza, isso vai ser uma coisa terrível, né? Porque nós podemos retroceder muito, né? E até a nossa situação climática, que já está acontecendo, né? Em vários lugares do planeta, isso pode ser ruim para nós. Então, eles não podem vender, eles não podem alienar, eles não podem fazer nada com relação àquelas terras deles. Porém, eles têm que ter seu direito preservado, né? À demarcação e ao seu território. Viviana? E tem o artigo 232, né, subsequente a esse, que ele foi um marco muito importante para a população indígena. Ele dá legitimidade para o povo indígena. Ele pode ingressar a juízo para recolher dos direitos que ele tem, por exemplo, algo injusto. Ocorreu uma invasão aqui na minha moradia, na minha terra. Ele pode ingressar a juízo para reverter essa situação. Isso mesmo, Viviana. E o Ministério Público Federal é a órgão que dá essa proteção. Tá? Muitas vezes, quando é um direito individual de um indígena só, né? Você pode, às vezes, pleitear uma reparação, uma indenização na própria justiça comum. Mas quando é um direito da coletividade, né? No caso dos povos indígenas, é uma situação realmente que envolva aí algum direito coletivo, aí o Ministério Público é que tem esse dever de estar protegendo, né? E a gente sabe que o Ministério Público tem feito aqui no estado do Mato Grosso do Sul várias defesas em prol, né, dessas comunidades em relação à situação da sua demarcação de terra, né? Que não que nós neguemos, Viviana, o direito de propriedade, né? Mas também nós não podemos negar o direito deles ao seu território, à sua demarcação, né? Então a União tem que sempre tomar esse cuidado, né? Respeitar, claro, e a gente louva esse respeito, né? O direito à propriedade, né, dos fazendeiros, das pessoas que têm a sua propriedade, a sua terra, mas também nós temos que ver que o direito dos povos indígenas também ao seu terroir, ao seu território tradicional é muito importante, porque até onde eu saiba, na história, eu nunca vi, quando eles foram tirados da sua terra, nunca receberam nenhuma indenização, né? O que a gente ficou sabendo é que os colonizadores falaram, aquela terra lá não é de ninguém, né? E não é de ninguém indenizou ninguém, e os povos indígenas tiveram suas terras usurpadas, retiradas, né? E aí com isso perderam muito, né? Então é uma situação que a gente reflete e que a gente tem que dar, assim, o apoio aí, o respeito ao direito de propriedade, né, das pessoas, de todos nós, mas também o respeito aí à demarcação das terras indígenas. Pode passar, Viviana. Nesse próximo slide, pessoal, nós temos aí o Estatuto do Índio, né? A Lei 6.001, de 1973, que traz aí toda, está um pouquinho desatualizada, mas está parada aí um novo Estatuto dos Povos Indígenas, né? Talvez agora com esse novo governo, com o Ministério, né, dos Povos Indígenas, possa ser retomado, né? Porque essa lei aqui é de 1973, né? Está bem antiga, muita coisa já não se fala, né? Por exemplo, a lei fala, essa lei regula a situação jurídica dos índios ou silvícolas. Nossa, nem se utiliza mais isso, tá, Viviana? Esse termo realmente caiu em desuso faz hora, né? Então, uma legislação que hoje está em vigor ainda, por falta de uma nova, e muitas coisas aqui que tem nessa lei não foram recepcionadas pela Constituição Federal, que é mais, né, de 1988, a mais recente, né? Então, o importante é você conhecer essa legislação, que chama-se Estatuto do Índio, e ver o que ela pode ser melhorada, né? Pode ser melhorada para realmente ter aí este direito de preservação, de respeito dos povos indígenas e também do seu território.
Pode passar, Viviana. Aqui, gente, está trazendo aqui algumas campanhas de conscientização com relação à temática direito dos povos indígenas, né? Então, tem essa jornada indígena interacional, que é para unir gerações, né? Geralmente se reúne as mulheres, se reúne os idosos, né? Se reúne a juventude, né? Para discutir as situações de melhoria, né? Dos direitos dele. Então, nenhuma gota a mais, quer dizer, nenhuma gota de sangue, né? Derramadas a mais, nenhuma morte a mais, né? Porque realmente, muitas vezes, isso é que acontece. Quando acontecem os conflitos aí, né, por questões fundiárias, questões de terra, realmente os povos indígenas são aquelas pessoas que levam a pior, né? Tem realmente muitos assassinatos aí e muitos desses aí não esclarecidos, né? Essa campanha Índio Não é Fantasia realmente é uma situação bem interessante, porque a gente comemora, né, em abril, o Dia do Índio, aquela coisa toda, né? E o pessoal fica só mais no folclore, né? Fica só mais naquela situação romântica, né? De pintar, né, a criança como indinho, né? De colocar um cocar, uma lembrancinha, mas não se discute a questão dos povos indígenas, os seus direitos, ninguém, às vezes, nunca vai numa aldeia, né? Ninguém nunca, sabe, procura conhecer essa realidade, né? Que é uma realidade que não é muito legal, muitas vezes ele tem toda uma situação, como a gente viu aí nos slides anteriores, uma situação de inferiorização, de falta de direito, de preconceito, né? Então, realmente, essa campanha Índio na Fantasia é para alertar que nós devemos conhecer essa temática, né, dos povos indígenas na realidade, até, se possível, participar, né, de incentivo para que as pessoas possam reconhecer e respeitar os direitos deles, né? Esse aqui é o Dia Internacional dos Povos Indígenas, muito importante, né? Dia 9 de agosto, né, porque eles celebram também essa situação como uma forma de resistência, né? Assim como o Dia Nacional, nesse mês agora, né? Dia 9 de abril, e a Declaração dos Povos, dos Direitos dos Povos Indígenas, que é uma situação que nós temos que conhecer cada vez mais esses direitos, para quê? Para saber que eles precisam ser respeitados. Não adianta a gente saber que tem um direito aqui e ali que protege os povos indígenas, mas sendo que esses direitos, muitas vezes, aí só estão no papel, né? Só estão ali e não são aplicados efetivamente na realidade em prol, em benefício da comunidade dos povos indígenas. Pode passar, Viviana. Aqui está vendo algumas figuras, né? Então, sangue indígena, né? Uma gota mais, índio na fantasia aí. E também ali, índio não é fantasia, bem importante. Uma reflexão, tá, pessoal? Podemos passar aqui nesse próximo, né? A Terra não é nossa, né? Nós é que somos da Terra. Essa aqui é uma reflexão muito interessante, tá, gente? É como eles pensam mesmo, né? Nós somos parte da Terra, né? Então, a Terra não tem aquele valor, como a gente vê aqui com os brancos, né? Aquele valor econômico, né? Uma fazenda, uma chácara, uma propriedade que você coloca X valor ali e você vende, você negocia. Para eles, não. Como eu falei para vocês, eles enterram o umbigo, né, da criança na terra, eles fazem parte dessa terra, tem toda uma situação cosmológica e mitológica, né, quando eles vão na floresta, eles não entram na floresta sem antes assim, pedir, né, uma oração, né, uma bênção para aquele Deus da natureza, porque realmente eles têm ali toda uma visão cósmica, né. Às vezes a gente, como branco, a gente só vê assim a aparência, né? Você vê lá a água, a floresta, os animais, mas eles enxergam, além disso, eles enxergam os espíritos, né? Por isso esse respeito, né? Por isso essa importância de ter aí toda a preservação, né, dessa cultura do meio ambiente, da floresta, porque não é só para eles, é para a geração também, geração futura, geração que ainda virá, né? Para permanecer naquele espaço, naquele ambiente ali. E duas crianças assim bem interessantes com essas pinturas, né, que representam a diversidade, né? Cada pintura, né, no rosto, no corpo, né, eles retratam aí um significado de respeito, um significado de alerta, né, e um significado de preservação, tá? Pode passar, Viviana. Aqui, gente, uma jurisprudência famosa, né, que ocorreu alguns anos atrás, em 1997, né, quando o indígena Galdino estava dormindo, né, no ponto de ônibus, e algumas pessoas ali, os adolescentes, né, acharam, né, engraçado jogar álcool, né, nele, tacar fogo, né, e isso aconteceu, ele ficou internado por um certo período, e depois ele veio a falecer. E aí a pergunta era, mas quem são essas pessoas? Por que fizeram isso, né? Então, veja ali, quem eram essas pessoas? Um era um filho de um juiz federal, né?
um outro era um enteado, né, de um ex-presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Quer dizer, não eram pessoas ali marginalizadas, né, da favela, que moravam, não. Eram pessoas ali da classe média alta, ou alta, né? E aí fizeram essa situação na época, eram menores, né? E aí cometeram esse crime, né? E infelizmente aí foram liberados, e foi toda uma situação assim terrível, porque a discussão é essa, né? Poxa, né? A pessoa que fez isso, esse foi um ato assim terrível, porque queimaram uma pessoa e essa pessoa veio a falecer. Como é que fica essa responsabilidade, né? Então, a discussão aqui dessa jurisprudência é que, de fato, temos que evitar, temos que conscientizar, né, as pessoas a respeitar o diferente, a respeitar aquela pessoa que não comunga, né, das minhas mesmas culturas, né, dos meus mesmos conhecimentos. Então, essas pessoas aí, esses adolescentes fizeram, infelizmente, esse ato deplorável, né, um desserviço para a sociedade. E aí depois eles, né, praticamente nem pagaram pelo crime, né, porque eles tinham aí, eram parentes, né, de pessoas, de autoridades, né, lá de Brasília, e isso ficou dito pelo não dito, né, mas infelizmente o indígena Galdino Jesus dos Santos, o Pataxó, ele pagou com a vida essa situação, então isso fica mais como um alerta, né, que nós devemos ser tolerantes, nós devemos respeitar o diferente, e nós devemos respeitar a cultura, né, daquele que não é, ou não comunga, não pensa do mesmo modo que eu. Tá? Pode passar, Viviane. E nós temos aí, então, algumas situações, né, foi só uma brincadeira, né, quer dizer, eles queimaram, né, o indígena, não, mas ele está só brincando, né, imagina. Pode passar. Aqui, gente, a gente já traz agora algumas questões que a gente não lê, né, nem eu, nem a Viviana, mas fica para você dar uma olhadinha nos slides que a gente vai postar no AVA e procure responder, né, sobre a aula, na questão dos direitos dos povos indígenas, para ver se você acerta, se você não acerta, e como que caem, né, essas questões aí nesses vários concursos que vocês vão fazer aí, né, como técnico, como assistente, tá, e na prova da OAB, tá, então é bem interessante. Esse último slide aqui, pessoal, é para ver realmente a questão de um debate que a gente promove para você, assim, discutir, né? Ou com você, ou com um colega, ou com algum outro professor, ou comigo mesmo, ou com a Viviana, né? Sobre essa questão, infelizmente, de genocídios que acontecem, né? O recente aí, que está sendo apurado, a questão dos Yanomamis, né? E a invasão de garimpeiros naquela terra dele, estavam, assim, devastando toda aquela etnia indígena, dos povos Yanomamis, né, com relação à questão da cultura, com relação à questão lá do ouro, né, e eles estavam passando fome, né, e com certeza aí iam desaparecer. Então, o genocídio muitas vezes acontece porque não há esse respeito, né, à questão da legislação propriamente dita, né, porque ali era uma área que não devia ter ninguém ali, né, nem fazendeiro, nem empresa mineradora, nem caçador de ouro, né? Então, mas o pessoal entrou lá e estava comprometendo a existência daquele povo Yanomami. A situação também do capitalismo, né? Que é uma situação que a gente vive, não que nós estamos criticando aí o capitalismo, mas realmente deveria haver esse respeito pela cultura deles, né? Eles não têm esse contato como a gente tem, né? Com o dinheiro, com a questão monetária, mas eles têm a vida deles, né? Que eles têm aí a horta, a roça, o escambo, né? Então, isso realmente deveria ser respeitado, né? A questão do descomprometimento com a proteção dos povos indígenas, isso muitas vezes acontece, né? Então, tem a FUNAI que protege, mas muitas vezes faz vista grossa e outros órgãos, né, como o IBAMA, enfim. Agora, quem sabe, né, com esse novo governo, de repente, possa voltar à normalidade, né? Também a luta pelo direito e o respeito desse povo é uma situação que realmente cabe sempre refletir, né? Assim como a gente deve respeitar aí a questão da mulher, a questão da luta contra o racismo, né? A questão da luta contra o preconceito, né? Então, nós temos que respeitar esse povo, porque cada povo tem aí a sua particularidade, a sua peculiaridade, a sua riqueza, né? Então, a ideia realmente é você respeitar o diferente, né? Você evitar o etnocentrismo, você vai falar, não, aquela cultura deles é menor, não presta, não. Que isso, gente? Cada cultura tem o seu valor, tem a sua riqueza e tem o seu significado. Então, respeitar e dar a eles a possibilidade de exercer o seu direito, né, na sociedade brasileira da qual eles fazem parte.
Aqui, né, ali em cima tem uma pessoa ali, né, mordendo, tipo assim, a terra, né, dizendo assim, não importa, né, o que eles pensam, nós temos aqui defender o agronegócio, a agricultura, isso é muito importante, gente, desde que sejam respeitados também os direitos dos povos indígenas. E ali, ó, 500 ignorantes, né, não percebe que o progresso irá beneficiá-los no futuro próximo. Pode até ser, né? Mas desde que respeite os seus direitos, as suas tradições, o seu território, né? Isso é muito importante saber comungar, né? Esses dois valores sem tirar, né? O direito da qual a eles é merecido, da qual eles têm, né, que exercer aí a sua vida, a sua dignidade e também a sua cidadania. Bom, gente, é uma aula assim, extremamente interessante, tem muita coisa para a gente falar, tem muita coisa na internet, muitos artigos, muitas reportagens, podcasts. Temos aí, né, Viviana, agora um Ministério, né, dos Povos Indígenas, você pode pesquisar, você pode trazer aí uma discussão, tudo isso para você ter realmente ideias de como fazer aí, nessa trilha 3, o banner só que no modelo do Integra, né? Então, saber como que você vai ter uma introdução, um objetivo, uma conclusão, uma referência. Aliás, que no Integra não tem fotografia, né? Mas como que você vai colocar a sua discussão dentro dessa temática que você pode abordar de uma forma diferenciada, de uma forma crítica, né? De uma forma que possibilite aí você trazer um conhecimento que traga aí o respeito, a valorização e a criatividade em relação à cultura dos povos indígenas. Então, com isso, a gente vai encerrando essa aula muito proveitosa. Muito obrigado, Viviana, pela sua participação, pelo seu enriquecimento. Antes de a gente concluir, eu passo também a palavra para você fazer o seu encerramento e a finalização para os alunos. Gente, qualquer dúvida, apareçam no plantão de dúvidas, todo sábado, 9 horas. E é isso. Bom final de aula para vocês. Muito obrigado, pessoal. Um abraço e até a próxima aula. Obrigado, Viviana. Tchau.